Irmãos, nessa última palavra Deus colocou no nosso coração. Quero falar sobre medo ou temor. 5 tipos de temor ou de medo que Deus, nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Amém, irmão? Vivemos tempos difíceis e nós temos muitos tipos de medo. A gente vai comentar aqui sobre esses tipos de medo, certo? O primeiro tipo de medo que Deus é poderoso para nos libertar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, está em Hebreus, capítulo 2, para que eu e você possamos observar e perceber o primeiro tipo de medo que Deus nos liberta quando nós assumimos o compromisso com o Senhor. Está aqui em Hebreus 2,15. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 15. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: e livrar-se todos que, pelo pavor ou medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? E livrar-se, Deus livra, né? Todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O primeiro tipo de medo, de temor, de pavor, quando você assume um compromisso com o Senhor Jesus, que Ele nos livra, é o medo da morte. Muita gente tem medo da morte, né? A minha mãe ainda não é crente, a minha mãe. Ela tem 56, né? Você tem 62 anos, né? Ela tem 62 anos, mas ela tem um pavor. Ela tem um pavor de doença. A possibilidade de ficar doente, ela tem um pavor. Quando ela vai ao médico, ela teve alguns anos atrás, ela teve glaucoma. Meu Deus, quando o oftalmologista disse: a senhora vai ter que operar as 2 vistas. Meu Deus, ela entrou em pânico, começou a chorar, de passar mal. Ela fez a operação de uma vista, diz ela que não enxerga bem dessa vista, e a médica disse: você tem que fazer da outra vista. Ela: não vai não, vai mesmo. E ela bateu o pé e ela não fez a cirurgia, irmão, da outra vista. Tem um medo terrível. Se falar de morrer, então, mas é interessante, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, caso Jesus não volte para arrebatar a igreja, né? Todos nós sabemos que vamos morrer. E o que chama a atenção é que, infelizmente, muitas pessoas que vêm à igreja, elas têm medo da morte. E está escrito aqui, querido, que Jesus nos livrou. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário foi tão grandiosa, essa obra expiatória, que livra o homem do medo da morte. Por que nós não podemos mais ter medo da morte? Porque sabemos para onde estamos indo, amém, irmão? Para onde você está indo, querido? Para onde você está indo? Para o reino dos céus. Quando vamos a um sepultamento, então costumamos dizer, a gente começa a comentar, né, falar da vida, a vida passa rápido, é breve, né? A vida é uma passagem. Começamos a trazer aqueles clichês, né, batidos. Olha, como passa rápido, né? Morreu, fulano morreu. Refletimos sobre isso quando a gente vai a sepultamento. Mas eu conheço pessoas, não sei se você conhece, que não vão a sepultamento nem de parente. Por quê? Porque se ela for a um sepultamento, aquela atitude de ir no sepultamento de um parente vai lembrar que um dia ela também vai morrer. Ela tem pavor da morte. Eu não sei se você tem medo da morte, mas eu quero trazer boa nova para você, amém? Jesus nos livra do pavor, do medo da morte, amém? Por quê? Porque Ele venceu a morte, aleluia. Deus é bom, querido. Ele venceu a morte. Por isso, por intermédio do Espírito Santo, Ele pode nos dar essa graça de não termos mais medo da morte. Jesus venceu a morte. Ok, Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Tudo bem, mas nós não precisamos mais ter medo dela. Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Amém, igreja? Olha o que diz o texto aqui, vamos analisar mais. E livrar-se todos que pelo pavor, né, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão. Quem tem medo da morte é escravo. É escravo.
Não pode falar de nada de morte. Tem gente que fala assim, eu acho engraçado. Tem gente que fala assim, fulano está com aquela doença. Que doença? Aquela doença, não pode falar não. Que doença? Câncer. Qual o nome da doença? Câncer. Não pode falar doença ruim. Tenho medo. Já ouvi você falar assim, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de estar com alguma doença ruim. Eu falo, existe doença boa? Tenho medo. Tem pessoas que têm a escravidão, ela está escrava. Ela não conheceu ainda o poder libertador de Jesus Cristo. Jesus nos livra do poder do medo da morte. Amém, queridos? Nós não temos mais medo, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o reino dos céus. Você crê que está indo para o céu? Aleluia, eu creio. Esse é o primeiro medo, o primeiro temor, que todo crente que confia no Senhor, ele é livre, ele não precisa mais ter medo da morte. Amém, querido? E se você ainda tem, saiba que Jesus é poderoso para te libertar ainda hoje, em nome de Jesus. Ele vai te libertar ainda hoje. Segundo tipo de medo está em Provérbios. Vamos lá para Provérbios, o livro do sábio Salomão. Segundo tipo de temor, de medo que o Senhor nos livra quando confiamos nele, quando assumimos um compromisso com Jesus. Provérbios capítulo 1. Olha que interessante, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Que lindo. Provérbios capítulo 1, verso 33. A versão que eu uso aqui, irmãos, é a versão Almeida Revista Atualizada. Se a sua versão é um pouco diferente, possivelmente ela seja Almeida Revista Corrigida, né? Eu aconselho o irmão a comprar a versão Almeida Revista e Atualizada. Por que, pastor? Eu tenho várias Bíblias em casa, tenho quase 30 Bíblias em casa, muitas Bíblias de estudo, e eu tenho várias versões, quase 10 versões diferentes. De todas as versões, a Almeida Revista Atualizada me parece ser a que mais se aproxima dos originais grego e hebraico. Por isso que eu ainda permaneço utilizando essa versão aqui com os irmãos. Bem? Provérbios 1:33 diz assim: mas o que me der ouvidos, olha o que Deus fala para nós nessa noite, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Temor do mal. O segundo tipo de medo que o Senhor nos liberta é ter medo do mal. Quem é o mal? Quem é a personificação do mal? O próprio diabo. Você sabia que tem crente que tem medo do diabo? Se uma pessoa manifestar endemoniada, ele sai fora, ele sai correndo. Tem medo do diabo. Querido, aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, ele não pode temer mais o mal, ele não precisa mais temer o diabo. Por quê? Porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Amém, igreja? Você não precisa e não pode ter medo do diabo. Jesus venceu ele, amém, querido? E diz a palavra de Deus, esse mesmo Deus que você serve, que nós servimos, ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões é uma metáfora para se referir às forças do mal, às forças do inferno. O Senhor deu autoridade para todo crente vencer o mal e nos libertou do medo do mal, do medo do diabo. Muitas vezes o diabo, ele nos faz ameaças, querido. Ele usa pessoas para nos tentar intimidar, sabe? Irmãos, eu me lembro que me converti aos 15 anos de idade. Meu padrasto espírita, alcoólatra, tá vendo? Meu padrasto espírita, alcoólatra, fumava muito também. E eu comecei a frequentar a igreja. E ele começou a me perseguir muito mais. Ele já não ia com a minha cara. Embora ele tivesse me pegado para criar, ele se uniu à minha mãe, eu tivesse 8 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com 29 anos e eu tinha apenas 8 anos de idade. E minha mãe se uniu a esse sujeito. E ele, sabe, totalmente perdido. Ele começava a perseguir eu, os meus irmãos. E o tempo foi passando, nosso relacionamento era conturbado. E teve uma noite que eu estava no meu quarto. E ele percebe, se você visse o rosto, você percebia que estava endemoniado, sabe? E do nada, eu no meu quarto, porta fechada, e eu estava de costas estava tocando violão, de costas para a porta do meu quarto. E de repente, no quarto pequeno, eu de repente começo a sentir um cheiro de cigarro. Comecei a sentir um cheiro de cigarro, eu achei estranho, eu virei assim, o rosto para a direção à porta, do lado de uma janelinha,
Ele estava alcoolizado, irmão. Aí o que ele estava fazendo? Ele estava pegando um cigarro, fumava e soltava fumaça dentro do quarto. Vai implicar comigo. Falei, meu Deus do céu, Jesus. Irmãos, aquilo me irritou muito. Eu deveria ter ficado calado, né? Mas na minha impetuosidade de jovem, eu tinha 18 anos. Na minha impetuosidade, eu deveria ter ficado calado. Eu abri minha boca e eu falei o seguinte: mãe, aqui fulano de tal fazendo palhaçada. Ele foi, bateu a porta, ele invadiu a porta. Quem é palhaço aqui? Meu irmão, eu era magrinho, fininho. A vontade que eu tive era de sair correndo ali. E ele, possuído, ele falou: quem é palhaço aqui? Olha no meu rosto. Eu falei: Jesus. Aí, irmão, Deus me deu, sabe, uma coragem, né? Eu falei: em nome de Jesus, demônio, tu está repreendido em nome de Jesus. Ele: quê? Hã? Ele ficou sem ação. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que ele fez depois disso, irmão? Ele me deu um tapa na cara. Foi longe. Foi a primeira vez que ele me agrediu. 18 anos. Estava noivo da Cíntia. Você riu porque não foi você. Foi um tapa que eu vou não, eu venho longe. Mas ainda caiu. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Meu irmão veio com uma cadeira, estava vendo a Bíblia, meu irmão pegou uma cadeira de madeira maciça, antiga, já ia acertar a cabeça dele, irmão, já fazendo uma ruaça. E minha mãe veio para me defender. Mãe é mãe, né, irmão? Mãe é mãe. Minha mãe veio para me defender. Minha mãe chegou perto dele e pranchou ele também. Pá! Parecia até novela mexicana. Sim, dona Estela, o negócio foi feio. Eu e meu irmão, vamos fugir. Ele pode pegar uma faca, alguma coisa. Briga familiar, né, irmão? Terrível, né? Ele alcoolizado. Minha mãe pranchou ele, o óculos dele voou longe. E ele ficou lá, demoniado. Sabe o que eu fiz? Eu falei: eu vou meter o pé. Peguei eu, minha mãe e meus irmãos. Meu irmão com 16, o outro com 14. E nós saímos. Aí a vizinhança toda, né? Já veio. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: fulano está alcoolizado aqui, tentou nos agredir. Aí o pessoal falou: não, vamos ficar aqui. Qualquer coisa, chamamos a polícia e tal. Mas não houve necessidade de chamar a polícia, não. Aí ficamos ali lá de fora, esperando as coisas acalmarem. Mas ele não queria ir embora, não, irmão. E o nosso medo era entrar dentro de casa. E ele, sei lá, pegar uma faca e fazer alguma maldade com a gente. Conseguimos entrar 2h30 da manhã, com muito medo. Estávamos com medo do mal. Mas ali minha mãe tomou uma decisão importante. Após 10 anos, minha mãe mandou ele embora. Uma irmã dele falou: vai embora. Foram 10 anos convivendo, sabe, com uma pessoa muito má. Um indivíduo alcoólatra que trazia perturbação. Querido, nós não podemos ter medo do mal, não. O mal precisa ser enfrentado, querido. Jesus nos libertou do medo do diabo, querido. Não tive medo. Eu tomei um tapa no rosto, voei longe, irmão. Mas eu não tive medo de dizer: está repreendido o demônio em nome de Jesus. Nunca mais ele perturbou a nossa vida. Pelo contrário, o que é que eu te digo que aconteceu depois disso? Vivíamos 10 anos ali com um relacionamento conturbado. Depois disso, ele foi morar sozinho. Você acredita, meus irmãos, você acredita que nos tornamos amigos? Quem acredita nisso? De frequentar a casa dele, vai entender. A minha mãe dizia assim: como é que pode? Falava para mim, meu irmão, depois que ele vai embora, você se torna um amigo deles. Eu falava: mãe, não tem problema nenhum. Hoje a gente nos dá, talvez porque estejamos mais maduros, né? Éramos adolescentes, o relacionamento era conturbado. Mas agora está tudo certo, estou casado, sou maduro. Não tem nenhum problema, não há mágoa, não ficou rancor. Sabe, querido? O mal muitas vezes nos afronta. E o mal muitas vezes usa pessoas dentro da nossa casa. Mas uma coisa eu digo para você: não tenha medo do mal. Amém, querido? Porque o Senhor nos livrou do medo do mal. Mas é interessante o verso 33, gostaria que você voltasse ao texto. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo. É necessário dar ouvidos à voz de Deus. Amém, irmão? Só desfruta da libertação do medo do diabo aquele que dá ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, querido? Tem que dar ouvido. Agora, a pessoa está vivendo na carne, vivendo no pecado, fazendo a vontade do diabo, o medo vai permanecer, porque o poder libertador de Cristo não operou na vida dela.
ela não dá ouvidos. Dar ouvidos é uma expressão para dizer para nós que nós devemos obedecer a Deus. Se dermos ouvidos, nós vamos habitar seguros com o Senhor, tranquilos e sem temer o diabo, sem temer o mal. Amém? Pastor, eu não gosto nem de falar do nome do chifrudo, não gosto. Eu não gosto nem de falar esse nome não, pastor. É o vermelhinho, gramunhão, eu não gosto de falar esse nome de diabo, não, que é isso? Eu não gosto de falar, não, acho que atrai, pastor. Querido, quando temos um compromisso com Jesus, o medo do diabo vai embora. Se manifestar alguém, uma pessoa endemoniada do teu lado, Deus te dá ousadia, intrepidez, coragem para você orar por ela, expulsar o demônio e mandar embora. Porque vivemos um tempo onde pastores têm medo do diabo, líderes, pessoas que ministram, que pregam, medo do diabo. Não tem autoridade para expulsar demônio. Pega a pessoa endemoniada, amarra ela no tronco, para ver se o demônio vai embora por conta própria. O que é isso, irmão? Se no medo do diabo. Deus nos deu autoridade, mais uma vez afirmo, para pisar em serpentes e escorpiões. Amém, querido? Você crê nessa autoridade? Eu creio também. Aleluia. Terceiro tipo de temor, de medo que o Senhor nos livra, está lá em Salmos 27. Salmos capítulo 27, verso 3. Você achou? Salmo 27, 3. Salmo de Davi, olha o que diz a palavra. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Terceiro tipo de medo que o Senhor nos livra é o medo da guerra, é o medo da violência, né? Irmãos, nós vivemos num país onde registrado morre por ano 60 mil pessoas assassinadas, pessoas que são registradas. Aí, isso não conta as pessoas desaparecidas. São milhares de pessoas desaparecidas que não entra a contabilidade de pessoas assassinadas. E você sabe muito bem que muitas dessas pessoas desaparecidas já estão o quê? Mortas, infelizmente. E existem muitas pessoas que foram assassinadas, deram sumiço com ela, jogaram o corpo dela lá na Baía de Guanabara, lá no Rio, e não foram registrados. Então, esse número aqui, dados oficiais de 60 mil pessoas por ano assassinadas no Brasil, certamente, irmãos, entre desaparecidos e não registrados, tranquilamente chega a 80 mil pessoas. É um país extremamente violento, um dos países mais violentos do mundo, e o Brasil não tem nenhuma guerra oficialmente declarada. Isso é um absurdo. Morrem 80 mil pessoas assassinadas por ano e nós não estamos envolvidos com nenhuma guerra. Mas você sabe que existe uma guerra. Existe uma guerra urbana. Se você acha que o Rio de Janeiro, quem acha o Rio de Janeiro violento? É violento, sim ou não? Sim. Você passa tranquilo na linha vermelha? E amarela? Brasil. Você pega da Brasil quase de Lucas até Santa Cruz, Paciência, assim, meia-noite, 1h da manhã, vai tranquilo. Vai não, né, irmão? Perigoso, né? Mas por incrível que pareça, estava lendo alguns dados, o Rio de Janeiro fica atrás em termos de violência em relação à cidade de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza é uma cidade mais violenta do que o Rio de Janeiro. Fica também atrás, por exemplo, da cidade de Altamira, em Belém do Pará, que é uma das cidades mais violentas do mundo. Altamira. Só mata brincando. Outra cidade também ultra violenta, que não fica para trás, uma cidade chamada João Pessoa, terra da minha mãe, Paraíba. Quem é paraibano aí? Quem é paraibano? Tem paraibano com aí? Não? Tem paraibano, Brasil? Não sabia não, irmão? Paraibano? Não sabia não. Você fala de Minas, irmão? O Rio de Janeiro fica atrás no quesito violência. Fica atrás de uma pessoa, fica atrás de Fortaleza e de Belém, Altamira. Mas ainda assim, pelo fato da Rede Globo ser sede aqui, as principais mídias serem sede aqui em São Paulo, então o Rio de Janeiro, ele fica bem em evidência no Brasil todo. Estávamos conversando com aquele pessoal aqui do teatro, são todos lá de Espírito Santo, né?
Aí estavam dizendo que eles viajam, né, o Brasil todo se apresentando, e os pais dele, um tal de Rocinha, está havendo tiroteio, vocês estão perto da Rocinha, cuidado. Ou seja, pinta-se um quadro mais negro nos outros estados. Para quem nunca veio ao Rio de Janeiro, para quem mora no Nordeste, quem mora no Espírito Santo, em Minas, o Rio de Janeiro é um bang-bang, um velho oeste. Mas vivemos essa tensão. Você certamente, quando está dirigindo seu carro, quando dois indivíduos numa moto de capacete para do teu lado, a sua perna fica gelada, sim ou não? Te dá aquele frio na barriga. Você fala assim: sangue de Jesus, repreende, pai. Vai repreendendo. Você vai repreendendo. O medo da violência. Queridos, o medo ele pode ser um gatilho de preservação, né? Sim ou não? Você tem um medo, o medo te preserva. O medo te faz correr muito numa situação adversa, né? Você já correu muito no tiroteio? Já esteve no meio de tiroteio? Eu já estive no meio de tiroteio, numa comunidade chamada Mangueirinha, lá em Duque de Caxias. Fui pregar lá em cima, uma Assembleia de Deus. Imagina um lugar alto, imaginou? Mais alto que isso, você imaginou? Lá em cima. Fui pregar, e quando estava descendo, irmão, a polícia entrou, por volta de 8 horas da noite. Pá, o tiro comendo. Jesus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu não sabia. Para onde o tiro está indo e para onde eu corro? Medo. A primeira coisa que eu pensei foi na Cintia, nas crianças. Foi assim: como vou voltar para casa? Se eu ligar para a Cintia agora e dizer: Cintia, eu estou no meio do fogo cruzado aqui, não sei se volto para casa, ela vai infartar lá mesmo em casa. Eu não vou falar isso. Medo. Temos medo da violência. Medo de perder nossos filhos para a violência. Um camarada essa semana foi postado, foi tentar assaltar uma jovem, e eu não sei se ela reagiu. Só sei que ele meteu a faca assim, ela tentou tirar o rosto, ele fez a faca assim, aí a faca deu um corte aqui nela aqui, ela estava com o rosto tudo costurado assim, cheio de ponto. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, se aquela faca ali acerta o olho dela, se pega na jugular, mata ela. Violência, temos medo da violência. Mas, querido, eu quero dizer para você, você tem um Deus poderoso, um Deus que nos guarda, amém, irmão? Nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Senão você vai acabar sendo envolvido pelo negócio, uma doença chamada síndrome do pânico. A síndrome do pânico tem feito pessoas sequer levantar da cama para sair para trabalhar. É uma doença, claro, e o diabo se aproveita. É uma doença no qual o inimigo se aproveita, sim. Deixamos de confiar, deixamos de acreditar em Deus. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Ainda que o Rio de Janeiro fique mais violento, querido, tenha confiança no Senhor. Ele te guarda, meu irmão. Nós não podemos nos tornar reféns da violência e da guerra. Você não pode ficar preso dentro de casa. Eu tive uma amiga que sofreu com síndrome do pânico, crente, da igreja metodista. E ela disse para mim que o estado que ela ficou pior nessa doença era quando o telefone tocava, qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite. Ela falou assim para mim: antes, quando o telefone tocava, meu coração disparava. Eu falei: por quê? Porque todo telefonema eu achava que era uma má notícia. Uma notícia com a minha mãe, com meu pai. Não estava acontecendo nada, estava tudo tranquilo, a família, tudo bem, parentela. Mas se o telefone tocasse, eu passava mal. Fiquei receoso de começar a ir para a igreja. Deixei de ir para a igreja, mas eu tive a ajuda das irmãs da igreja. As irmãs começaram a me visitar e iam comigo para a igreja, orávamos juntos, e as orações eram específicas para Deus me libertar da síndrome do pânico. Era horrível, ela sofreu muito, mas Jesus curou ela, amém, queridos? Ela falou que foi uma fase, foram vários meses horríveis. Chamei de ir para a igreja, de sair 6 horas da noite, chamei de ir para a igreja domingo de manhã, porque chegou um nível terrível. Mas existe um antídoto, querido. O antídoto está em confiar no Senhor. O meu coração não vai ter medo, ainda que um exército se acampe contra nós. Deus está contigo, amém, querido? Não tenha medo. Vá para o rio, mas ore ao Senhor. Quando eu vou para o rio, eu vou pegar em vermelha, a oração eu faço: Senhor, estou indo para Caxias, aleluia, estamos chegando. Estou indo para Belfort Roxo. Está indo para Belfort Roxo? Tem que orar. Falei: se eu estou indo, acampa anjos, Senhor, não poucos, muitos anjos, muitos, manda os mais fortes, acampa o Senhor ao nosso redor.
Se houver, irmãos, estou falando, é Deus que guarda, irmão. Uns 2 meses atrás estávamos vindo, não sei de onde que estávamos vindo, sei que estávamos passando ali em Brás de Pina. Você conhece ali? Rodovia ali, Brás de Pina? Beira ali do trem? Meu Deus do céu, Didi, irmão. Estava dirigindo para casa da minha mãe. Brás de Pina, né? Lucas, Vigário Geral, tá chegando em Caxias. Quando foi na altura de Brás de Pina, Didi. E eu só vejo as pessoas correndo. Eu falei, Cintia, o que é isso? E eu procurando para ver se tinha alguém armado, correndo a rua, atirando. E o tiro. Irmãos, quer que eu te diga uma coisa? A tua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Pessoas questionaram o fato do retiro lá de Parque Lafayette ter sido em Campos ou ter sido longe. Pessoas ficaram questionando: eu acho que os irmãos morreram num acidente porque o retiro foi muito longe, deveriam ter feito um retiro mais próximo de Caxias, muito longe. Por que um retiro tão longe? Ficaram questionando. Querida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quer nos recolher, o Senhor nos recolhe aqui em frente da igreja, está entendendo? Então, joga isso fora, lança esse medo fora, confia no Senhor. O Senhor é minha confiança. Quem confia não é refém do medo, da guerra, da violência. Não pode deixar de sair de casa, não pode deixar de viver a sua vida. Continue confiando no Senhor. Antes de sair de casa, ore: Senhor, me guarda, me livre do mal. Senhor, livra-me da bala perdida. Senhor, livra-me do homem perverso, do assaltante. Senhor, o meu caidinho, Senhor, é velhinho, tem-me inseguro, Senhor. Tu és o seguro do meu Corsa, aleluia. Vai embora. Carro velho não faz seguro, não. Seguro é Jesus, amém? Tu faz no teu carro novo, né? Teu carro bonitão. Carro mais de 10 anos faz não. Deus é a nossa segurança, irmão. Olha a confiança de Davi. Ainda, querido, Davi não está falando aqui de exército traficante, não, irmão. Davi está falando de exército de filisteus, de caras sanguinários. Ainda que se acampe contra mim um exército. Você já viu nos filmes um exército acampado contra você? Ele está falando aqui de 5, de 10, de 20, 30 mil homens. Ele não tinha medo. A confiança dele estava no Senhor. Não seja, a partir de hoje, não seja mais refém da guerra, do medo, da violência, amém? O Senhor está contigo, amém, querido? Toca a sua vida, vai viver a vida. Tiver que sair, saia. Tiver que resolver os problemas da vida, vai resolver os problemas. Tiver que ir na casa da sua parentela, na casa da sua mãe, do seu pai no Rio, vai. Passa a lenha vermelha lá, clamando ao sangue, louvando a Jesus. Jesus, me guarda. Isso é comigo. Amém, querido? Creia nisso em nome de Jesus. É o terceiro tipo de medo que o Senhor nos liberta. É o medo da violência, da guerra. Quarto tipo de medo que o Senhor liberta e quer libertar pessoas aqui nessa noite. Hebreus 13, versículo 6. Quarto tipo de temor, de medo que o Senhor quer nos livrar, amém? Hebreus 13. Hebreus 13, verso 6. Você achou? Diz a palavra de Deus: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quarto tipo de medo, de temor que o Senhor nos livra, é termos medo dos homens, das pessoas. Em que sentido, pastor? Muitas pessoas têm medo de serem magoadas. Muitas pessoas não querem mais se relacionar, porque o homem a decepcionou, o homem a frustrou. É o quarto tipo de medo para aquele que desenvolve uma comunhão, uma confiança no Senhor. É nos livrar do medo de sermos traídos pelas pessoas, de sermos magoados pelas pessoas. Temos medo que magoem o nosso cônjuge. Temos medo que façam mal, que magoem os nossos filhos. Temos medo. Tem muitas pessoas na igreja travaram, puxaram o freio de mão, travaram bonito. Não querem mais progredir, não querem mais avançar, não querem mais ser instrumentos nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque foram decepcionadas pelo homem. Pastor, o pastor fulano, no passado, me decepcionou. Pastor, a irmã Beltrana, ela me traiu. Pastor, eu confiava tanto nela, mas ela me traiu. Me decepcionei. Pastor, não quero mais saber, cortei. Não quero mais me envolver com ninguém.
não quero mais nem participar de mais nada na igreja, não quero participar de ministério, eu evito o máximo. Oi, bom dia, boa tarde, paz do Senhor, graça e paz, casa. Está com medo de se relacionar com os homens? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós desenvolvemos uma comunhão plena com esse Deus maravilhoso, Ele nos liberta desses medos, amém, querido? Não adianta fugir não, filho. Não adianta fugir, minha filha. Enquanto você estiver nesta terra, neste mundo, você estará sujeito a se decepcionar com as pessoas. Ninguém é igual. Você pode se decepcionar com o seu patrão, com o seu gerente, com o seu supervisor. Você vai se decepcionar com a tua nora. Ela não é igual a você. Você vai se decepcionar com o teu genro, ele não é igual a você. Por mais que vocês sejam amigos, bacanas, estamos juntos, misturados, mas vai se estressar sim. Haverá diferenças sim. Você pode se decepcionar com a tua mãe, com o teu pai. Quando eu vou na minha mãe me fala as coisas, vai falando. Imagina, uma pessoa distante de Deus, né? Ela fala um monte de coisa baseada numa vida longe de Deus. Vai falando, eu falo, Senhor, me dá graça para me calar. Porque se eu for falar alguma coisa, ela vai ficar chateada comigo. Se eu for responder da maneira como eu quero, se eu for orientar, porque ela não quer orientação, ela vai ficar chateada. Então muitas vezes você fica calado. Mas se eu for responder na bucha aquilo que eu gostaria de falar, vai ficar chateada. Vai ficar decepcionada com o filho. Aí vai dizer assim, meu filho pastor vem aqui e me decepcionou. Porque ninguém é igual. Que poderá me fazer um homem? O que o homem pode fazer com você? Muitas coisas. Pode te trair, pode te decepcionar, pode contar segredos dos quais você confiou. Você pode fazer isso, ou podem fazer isso com você. Mas aí, aonde está o seu coração? Veja que o autor da Epístola aos Hebreus aqui, ele está citando um salmo, o Salmo 118, verso 6. Então, se nós formos lá no Salmo 118, verso 6, tem a mesma coisa aqui escrita, ele está fazendo uma citação. O Senhor é meu auxílio. Você não quer se decepcionar com as pessoas? Tenha o Senhor como teu auxílio, como teu ajudador. Tenha Ele como teu amigo. Por que Jesus não decepcionou-se? Não ficou frustradinho, chateadinho com Judas Iscariotes? Por quê? Já falei isso aqui. Você sabe? Por que Jesus não ficou frustrado, chateado, com vontade de dar uma planchada no pé do ouvido de Judas Iscariotes? Por quê? Já parou para pensar sobre isso? Porque o que Judas fez foi brincadeira, irmão. Falei aqui, determinada vez, que Judas Iscariotes vende Jesus por 30 moedas, não é isso? Era preço de escravo. Nem para dar uma moral para Jesus. Ficou com Jesus 3 anos e meio. Nem para vender, sei lá, por 50 moedas, que tal? Ele vende pelo mesmo valor que os escravos eram vendidos. A consideração dele por Jesus, zero. Mas Jesus não fica frustrado. Lá no Getsemane, Judas conduzindo os soldados para prender Jesus. Jesus não diz: Judas, seu sem vergonha, traidor, 7, seu 7 é o 7. Fala isso. Ele vai dizer assim: a que vieste, amigo? Veja, Jesus ainda dava oportunidade para que Judas se arrependesse e voltasse a ser amigo dele. Adiantou? Adiantou? Não. A traição foi até o fim. Vocês conhecem a história. Então, queridos, tenha o Senhor como teu auxílio. Tenha comunhão com Deus, tenha confiança no Senhor, para que quando as pessoas decepcionarem você, porque vão decepcionar, vão decepcionar. As pessoas vão decepcionar. Somos diferentes, irmão. Temos as nossas manias, temos as nossas cosmovisões muitas vezes diferentes, diferenciamos em alguns aspectos. O que nos une aqui, o que nos faz estar aqui, todos agora, nessa hora, 8h30 da noite, sabe quem é? É Jesus. É o Espírito Santo. Estamos aqui para adorar e servir esse Deus, amém? Então as nossas diferenças são questões secundárias, porque a questão primária é Deus na nossa vida. Mas sabe de uma coisa: tenha o Senhor como teu auxílio. Não tema o que pode lhe fazer o homem. O homem pode te trair? Pode. Pode decepcionar você? Pode. Mas não desconte em Jesus. Tem gente descontando em Jesus. O pastor me chateou. Sabe o que a pessoa faz? Sai da igreja. Não gostei do que a esposa do pastor me falou, não. Eu estou fora, não quero saber mais nada aqui na igreja. Eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja.
Eu não quero mais me envolver. O pastor falou um negócio que eu não gostei. Aí fica cheio de mimimi. Não gostei, não gostei. Gente, nós não podemos agir como crianças até Jesus voltar. Nós precisamos progredir, crescer espiritualmente. Você precisa aprender a ser repreendido e olhar a repreensão como um ato de amor de Deus. Porque diz as Escrituras que Deus corrige o filho que ama. Se você ouve uma palavra de repreensão, é porque Deus está liberando o seu amor na tua vida, meu irmão. Mas aí o crente maturo, o que ele enxerga? Ele enxerga o pastor antes, chamando a atenção dele. Está sem visão. Não está entendendo que Deus é o auxílio dele. E que ele não precisa temer o homem. Não precisa temer nada do que o homem está fazendo contra ele. Foi injustiçado na igreja, pastor. Foi injustiçado. Qualquer dia desse, pastor, você com o Senhor conta a minha história. Eu fui injustiçada. Querido, se você foi injustiçado, entrega tudo a Deus, amém, irmão? Tenta se vingar, não. Não procure, sabe, se justificar, não. Não. Tudo está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle, amém, querido? Então, o quarto, não é o quarto? É o terceiro. O quarto tipo de medo e temor que o Senhor nos livra. E se você está aqui, está preso ainda, está escravo desse medo, eu creio que Jesus vai te libertar nessa noite, amém? O quarto tipo de medo é esse. Que poderá me fazer o homem? Para aquele que confia no Senhor, não faz nada, meu irmão. Eu já fui. É óbvio, né, irmão? Você pastoreia numa igreja, é óbvio que muitas vezes falam coisas contra você, pessoas te traem, faz mesmo, é comum. Não é para acontecer, mas acontece. E nem por conta disso, não por causa disso, que eu vou deixar de amar as pessoas e de pregar o Evangelho, meu irmão. O que pode me fazer o homem? O que pode me fazer o homem? Eu não confio no Senhor, o Senhor é meu auxílio, então não vai fazer nada. Eu não vou ficar frustrado. Eu não vou parar de confiar no Senhor. Eu não vou descontar em Jesus. Eu não vou parar de ler a Bíblia. Eu não vou parar de vir na igreja. Eu não vou parar de orar, de buscar o meu Deus, porque o homem me decepcionou. Pelo contrário, eu vou buscar mais a Deus, amém, irmão? Pelo contrário, eu vou querer mais desse Deus. Eu vou querer ter mais comunhão com o Senhor. Depois da traição de Judas, qual foi o ato de amor de Jesus? A partir do jardim, foi para a cruz, amém, irmão? Após a traição, ele não desiste, ele não fica chateado. Puxa, Deus, está vendo aí, eu fui traído pelo meu discípulo. Não. Ele continua no seu roteiro divino. Ele vai cumprir a vontade do Pai, que era morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, igreja? Ele foi até o fim no propósito de Deus. Que você possa ir, querido, até o fim no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém, querido? Desista não para não. Que poderá me fazer o homem? Para aquele que confia no Senhor, que tem o Senhor como auxílio, vai fazer nada, porque Deus é contigo. Amém, irmão? Maravilha. Quinto tipo de medo, de temor que Deus nos livra, está em Gênesis capítulo 50. Olha que coisa, que texto lindo, irmão. A palavra de Deus é maravilhosa. Gênesis capítulo 50. Você já leu toda a história de Gênesis, de José do Egito? Você já leu já? Já viu os filmes? Quando José se dá a conhecer os seus irmãos, veja a palavra libertadora de José para os irmãos dele que haviam traído ele. Olha só, Gênesis verso 19. Que coisa linda, irmão. O verso 18 para você entender melhor, né? Gênesis 50, 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele, de José, e disseram: eis aqui os teus servos. Estavam com medo, né? José, vice-governador do Egito, eles achavam que José iria matá-los, né? Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha o versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A chave aqui do versículo 21, ó. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês, a vós outros e os vossos filhos. O quinto tipo de medo que o Senhor nos liberta, sabe o que é, irmão? O medo do futuro. Você tem medo do futuro? Pastor, como é que vai ser minha vida, pastor? Pastor, eu estou numa situação difícil.
Pastor, eu não tenho condições de pagar uma autonomia, eu não tenho condições de pagar uma previdência privada. Pastor, se eu me aposentar hoje é com um salário mínimo, é isso mesmo, pastor? Tenho medo do futuro, pastor. Pastor, eu não consegui até hoje dar o melhor para minha família. Pastor, até hoje eu não consegui dar o melhor para meus filhos, para minha família. Se eu morrer agora, a minha esposa fica com um salário mínimo. Aí, Cíntia. Dose. Se eu morrer agora, minha família fica com um salário mínimo para sobreviver. Pastor, como é que vai ficar? Será que Deus vai me sustentar, pastor? Até pastores ficam com medo. Bispo, o senhor vai me mandar para o estado tal? Vai me mandar para Minas? Vai me mandar para a África, para os Estados Unidos? Bispo, e se acontecer alguma coisa na minha família? Bispo, eu vou ter plano de saúde? Se minha filha fica mal, se minha esposa contra uma doença, uma enfermidade, ela vai ficar internada onde? No PAN? No UPA? Ou no Gacilagos? Onde vai ficar? Ou vamos para um hospital melhor no Rio? Temos medo do futuro. Temos medo. Será que Deus vai cuidar de mim? Muitas vezes esse medo tenta acometer o nosso coração. Mas há uma palavra de Deus para nós nessa noite, amém, querido? O Senhor vai sustentar você, a sua família, a sua casa, amém, querido? Não temais, eu vos sustentarei a vós, outros a vossos filhos. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que cuida de nós, amém, igreja? Irmãos, no primeiro ano aqui, eu passei assim, foi prova, até hoje, né? No primeiro ano teve dia, eu pagava o aluguel da minha casa, o primeiro ano que eu vim pra cá, eu pagava o aluguel da minha casa na imobiliária, né? Você sabe, se você passar do dia, tem o quê? Juros. E para não pagar os juros, teve um dia que o aluguel estava vencendo, e eu falei, Cíntia, não tenho dinheiro. Irmão, estava faltando pouca coisa. Aí eu comecei a catar, sabe quando você começa a catar as moedas dentro de casa? Já? Você começa a pegar aqueles potinhos de caneta e falei assim, ó, literalmente, irmão, Cíntia, tem aí, vê aí, puxa aí a carteira, bolsa. Faltava assim 25 centavos, eu não tinha. 25 centavos, porque 25 centavos já pagou um juro violento. Eu falei, Cíntia, eu não acredito nisso. Vamos revirar a casa, a gente vai encontrar moeda em nome de Jesus. Irmão, ficamos revirando a casa a noite toda. A gente botou 10 centavos aqui, outros 10 centavos acolá, e eu consegui os 5 centavos, aleluia. Eu dei um pulo de alegria, irmão. Porque é o Senhor que nos sustenta, meu irmão. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Eu me lembro quando o bispo Volney me chamou e falou assim, olha, você vai para Aruama, você pastoreia a igreja lá. A igreja de Parque Lafayette, no primeiro momento, se você tiver alguma dificuldade financeira para pagar aluguel, para você se sustentar, a igreja de Parque Lafayette vai ajudar você. Mas depois a vida que segue. Depois disso você vai tocar a igreja. Eu falei, Jesus Cristo, e se chegar a 6 meses eu não conseguir, né? Às vezes o pastor solta a mão da igreja filha, 6, 8 meses. Mas no caso ali, o bispo não ia fazer isso não. Ele, se tivesse que ficar 2, 3 anos sustentando essa igreja, ele ficaria. Mas para nossa surpresa, para a surpresa do bispo, no primeiro mês essa igreja, ela supriu as minhas necessidades da minha família, pagou todas as contas da igreja e o aluguel, amém? Primeiro mês. O bispo, rapaz, tem quantas pessoas lá? Eu falei, 30. Que bênção, conseguiu suprir tudo. 30 pessoas. Isso há 8 anos atrás. E desde então, irmãos, Lafayette nunca, a nossa igreja mãe nunca precisou emprestar um dinheiro para pagar aluguel aqui, amém, queridos? Porque Deus, Ele supre nossas necessidades, amém? Ele nos sustenta. Então, querido, não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Até para mim, irmãos, muitas vezes eu fico refletindo, pensando, como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos, Senhor? Como é que esse negócio, pagar uma autonomia, pagar um salário mínimo? Nessas horas, todo o seu estudo, sua graduação, sua pós-graduação não vale de nada. Não vale de nada, irmão. Você vai mostrar para o INSS, ó, sou graduado, tenho pós-graduação. O que eu vou dizer para você? Nada. Não tem nada a ver com isso. Você pagou aí uma autonomia para ganhar um salário mínimo. E o medo, bate o medo, bate o receio. Mas nessa hora nós precisamos confiar no Senhor, amém, irmão? É nessa hora que nós precisamos nos prostrar, quando nós cantamos, prostro-me aos pés da cruz. Clamo sangue, clamo graça. Aí ele vem e faz o quê? Ele consola o nosso coração. Leia o restante do versículo 21 aí. O que aconteceu com ele? E eles consolaram o coração, não é isso? Escrito aí? Leia em voz alta para ver.
Assim os consolou e lhes falou ao... Quando você está na casa de Deus, quando você busca intimidade com o Pai, Deus vai falar ao teu coração. Ainda que você veja as coisas apertadas, as coisas difíceis, Deus vai consolar o teu coração, amém? E qual foi o consolo do coração para os irmãos de José? Estavam preocupados, eles haviam traído José. Qual foi o medo após José dar-se a reconhecer para eles? Qual era o medo? Pronto, José se revelou, mas ele está armando uma. Ele vai matar a gente, ele vai se vingar. Naquele momento que nós lançamos ele na cisterna, estavam com medo, estavam temendo o futuro. Eles, os irmãos, filhos, netos. José, calma, fica tranquilo. O mal que vocês fizeram contra mim tornou-se em bem. Vim para cá como escravo, me tornei vice-governador do Egito. Está tudo em paz, está tudo sob controle. Ok? Fique tranquilo, não fique preocupado com o que vocês vão comer, não. Eu vou sustentar vocês e as suas famílias. Não tenha medo do futuro, não. A palavra de Deus para mim e para você: não tenha medo do futuro. Deus nos liberta desse medo nessa noite, amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria que você desse uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia. Ele nos consola. Ele que nos consola, querido, com essas palavras. Ele nos liberta do medo do futuro. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos liberta do medo, amém?